Bom dia, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Eu falo que quando a gente começa a acessar um volume de luz, de consciência, existe uma reatividade, existe uma reatividade. E essas interferências acaba acabamos criando, né. Como que a gente cria uma interferência dessa? Como que nós criamos uma interferências nas nossas vidas? Como você vai saindo de um padrão. Você vai saindo de um padrão. É como se você tivesse uau, como se você estivesse caminhando e essa estrada te mostrasse para onde ir, pra onde ir. Muitas vezes a gente resiste, então tem uma pedra nesse caminho e você vai falar assim: "Ah, vai ver que não é para eu ir nesse caminho, olha a pedra que está na minha frente". É interessante. Interessante porque me fizeram lembrar agora de um fato que aconteceu essa semana com uma pessoa que veio fazer a inscrição do curso da magia dévica, e aconteceu vários embaraços para ela. E foi interessante isso, né. O Itaú estava com algumas interferências no final de semana de Pix. Então o que que ele fez, como empresa, né, ele falou: "Ó, não vou fazer Pix para ninguém, porque eu não sei o que estava acontecendo lá, se era algo". E ele falou: "Não vou fazer para ninguém". Por quê? Porque tá havendo uma interferência, então, se eu fizer, pode ser que caia errado, vai me dar problema, porque uma grande maioria tem seguro, né, então quando você faz algo e o banco leva aquilo por um caminho errado, você tem que ser ressarcido. Então, é óbvio que ele falou: "Não faço Pix". E foi mais de uma pessoa que: "Eu não estou conseguindo fazer Pix". Aí eu entrei no banco e estava lá: "Ó, estamos com instabilidade no Pix". Eu falei: "Olha, não faça hoje, faça amanhã, porque eles estão com instabilidade". Ponto. Ok, ponto. E aí teve uma pessoa que, quando ela foi fazer, não deu certo, segunda vez não deu certo, né, porque ela tentou e aí ela começou a ter essas percepções. A gente já conversou, ela vai me ouvir. E é interessante, né, acontecer isso ontem, para nós falarmos disso hoje. Nós criamos essa situação, criamos essa realidade. Então, você está caminhando numa estrada, uma linda estrada, e aí você vê que você vai passar e tem uma pedra ali. Qual é a frequência que você traz para você? Essa pedra está impedindo que eu siga em frente, então talvez não seja para eu seguir em frente. Muitas pessoas recebem avisos, sinais, né? E aí ela para, volta, vai achar estradas eh, menores para caminhar, porque aquela que ela tinha escolhido estava com uma barreira. Então aí vem uma pergunta que nós naturalmente devemos fazer. Se eu estou escolhendo através da minha divina presença, porque esse pode ser um sinal quando eu estou na minha mente e estou fazendo uma escolha porque outras pessoas também fizeram, todo mundo está indo fazer o curso, vamos lá, vou fazer o curso, sabe aquele zum, 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 né? E aí você vai, o negócio se desfez. Você vai naquela empolgação toda com aquele monte de gente. E aí pode realmente vir um sinal da sua essência, tipo, bebê, segue aqui não. Esse não é o caminho que eu estou escolhendo.
Então, às vezes, uma pedra menor, e é interessante, porque você vai reagir de uma outra forma. Quando é nessa empolgação, nessa energia, aquela pedra você vai, não, tá vendo? Todo mundo tá indo e eu quero ir também. E você pula aquela pedra, e aí vem uma pedra maior, e você pula aquela pedra. O universo está falando com você. E como você reage a esse universo, o grande segredo é olhar o início do caminho. O início, como foi que você começou a trilhar esse caminho? Então volta. Como eu escolhi esse caminho? Caramba, eu escolhi no oba-oba de todo mundo. O universo está me dando um sinal aqui. Então eu paro, vou para o meu interior e percebo claramente: opa, esse caminho não é meu. E aí eu vou literalmente parar e mudar minha direção. Quando você vai através da sua essência, esse chamado de um caminho, e realmente aparece uma pedra, como aconteceu ontem. Eu estou aqui e toda. Falar da magia dévica, falar do reino dévico, começa a aparecer algumas interferências. Qual é o momento que eu vou parar e olhar para dentro de mim e falar: ok, o que isso significa? E é tão interessante porque quando você vai no início, quando você escolheu pela sua essência, aquilo te expandiu de tal forma e sincronicidades começaram a acontecer, vieram ao teu encontro, como essa pessoa que me falou. Eu tinha escolhido, mas eu não tinha possibilidade, e de repente aconteceu coisas, e a possibilidade veio na minha mão. Percebe o caminho? E aí vou fazer a inscrição e tem uma barreira, eu não consigo, porque o Pix não funciona, no caso ali. Então eu estou aqui, estou fazendo, e desde lá, quando comecei a falar da energia dévica, cai a internet, cai a internet, cai a internet. E aí eu vou falar o quê? Vou para dentro de mim e simplesmente percebo uma reatividade de ancorar luz. Você já percebeu o quanto que a sua família, vou falar de coisas cotidianas, quantos de nós somos julgados como doidão depois que despertou? Depois que começou a falar disso? Hoje eu recebi uma mensagem, uma foto. Depois que essa pessoa começou a falar com os devas e as plantas dela, um cacto deu 10 flores ao mesmo tempo. Bluft! Assim, essa noite, bluft. Ela falou: Lúcia, o que é isso? Olha só. E eu estou falando dos devas para as pessoas. E eu pergunto: o quanto somos julgados? Esse julgamento que o outro pode ser silencioso, mas tipo, sabe? Hum, hum, hum. Isso é literalmente a reatividade de um caminho novo. Exatamente isso. É a reatividade de alguém trazendo luz. Mas a magia total está onde? Nós sabemos que somos parte dessa energia. Esse reino fala conosco, tanto é que nós começamos a trazer animais para conviver conosco dentro das nossas casas. É muito bonito ver o filme O Alfa, quando esse esquimó, pela primeira vez, tem um contato com um lobo selvagem. E ele não quer domesticar o lobo, mas eles viram que os dois estavam juntos e podiam sobreviver juntos. E eles se tornaram amigos, mas a ferocidade do lobo estava presente, a consciência do humano estava presente, mas eles juntos faziam
uma equipe. Quem assiste o filme simplesmente por assistir, não vê isso. O reino animal, o reino vegetal, pode ser uma equipe conosco. Uma equipe de mudança, de sobrevivência, literalmente, de sobreviver, quer dizer, sobrevida, criar uma vida sobre esta, uma vida muito melhor. Muito melhor. Aquele filme, ele mostra o lobo muito mais sensitivo, né? Perceptivo dos perigos que estavam à volta, que o humano não percebia. Do mágico, né? Do que está encoberto. Nós fizemos isso, nós trazemos plantas para dentro de casa, nós duplicamos a natureza dentro de lugares concretos, né? Cheio de concreto, que nós criamos caixas para morarmos. Mas a gente está duplicando de. Então, isso é inato. Nós buscamos, porque nós sabemos que ali tem algo para nós. Tem algo para nós. E ontem foi muito mágico, né? Eu li a mensagem que o anjo trouxe dentro da magia dévica, falando da alegria, falando de você reconhecer seus dons. E quando você reconhece seus dons e olha para eles, eles crescem. Porque é exatamente assim que o reino cresce. A flor tem atenção e ela aumenta, ela cresce. Então, é tão lindo quando nós percebemos isso. Nós temos essa consciência já em nós. Só que nós estamos tão imersos naquela energia do grupo, da família. Não, eu faço, né? A família inteira vem numa religião, oh, eu tenho que seguir, porque, oh, meu Deus, porque eu vou ser julgado. E talvez se eu for julgado, eu não vou ser mais amado. Então eu tenho que seguir os padrões. Talvez você, como muitos de nós fomos queimados, deva dizer não. Porque vai quebrar aquela rigidez que é aquela pedra no teu caminho, num caminho que você escolheu pela sua essência. Se olhar a sua pedra, então, como eu olho, como eu reajo a uma queda da internet ontem? Uau, estou incomodando. Estou incomodando. Você acha que eu vou entrar nessa frequência de alguém? Você está me incomodando. E eu, então vem. Não. Eu simplesmente sou grata. Sou grata. Muito grata. Muito. Uau. Criei isso. Criei enxergar. Criei enxergar. Criei ter a clareza que eu estou no caminho certo. Minha vida muda. Muda. Se ganha presentes. Pessoas chegam que você fala assim, uau. Porque você sabe que aquilo vai mudar. Não mudar a sua vida, mas mudar a vida de muitos. Esse é o despertar de cada um dentro de uma família. Não ficar, né? Você tem que criar, acreditar nisso. Nha, 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 nha. Não é assim, não funciona desse jeito, senão todo mundo já era cristão. Lá, cristão todo mundo é, mas assim, né? Tem algumas religiões ali. E olhe como está aumentando. Por que está aumentando? Porque as pessoas não vão buscar romper véus e barreiras para ir para o seu interior e assumir esse poder de divindade, né, de frequência de imagem e semelhança. Dá trabalho, então vamos junto. Vamos lá orar todo mundo junto, fazer corrente. Ah, não, Deus, não, Deus. E aí é um caminho de mudança? Sim, é um caminho de mudança. É um caminho de mudança. E é interessante isso. É importante nós
termos essa consciência. Se eu olho um sinal, eu preciso olhar como eu comecei a trilhar essa realidade aqui, como eu comecei a trilhar essa estrada. Espera aí, vem da minha chamada, vem da minha energia de luz, vem dessa expansão que eu estou ancorando? Vem. Então, essas pedras nada mais são do que o sinal que eu estou incomodando. E que a estrada se abre muito florida à minha frente. Muito mais florida. Muito mais abundância, muito mais fluxo. Muito mais. Porque se eu olho como uma barreira, eu posso entender. É algo que me impede. Será que eu estou fazendo algo errado? Será que não era este caminho? Mas por quê? Porque eu não escolhi através da minha presença. Então, realmente, o universo te mostra, né? As forças te mostram. Então, o grande segredo, ainda irrestritamente, é você estar presente a cada escolha. Quando nós fazemos escolhas no automático, nós vamos ver uma reatividade acontecendo da própria essência que você é, te mostrando que você está no caminho errado. Sabe? Então, assim, você está irritada. Pega isso. Todo mundo já teve um dia desse. Vai falar para mim que não. Aquele dia você acorda, sabe o dia de mulher de TPM, mas tem outros dias que não dá nem de TPM, mas tá com o ovo virado, que nem dizia meu pai, e aí vai irritadinha, vai moleque, sai da cama, vai, tá atrasada, aí vai para fazer café e se queima, e aí vai cortar e pica o dedo, opa, o que ela tá fazendo? Ela está chamando a sua atenção, a sua própria atenção. Ei, se toca, para, se centra, sai desse ego infantilizado aí, que acha que é o dono do mundo, né? Achando que pode e ser grosseiro com todo mundo. E volta para quem realmente você é. Quem naturalmente não se toca disso, continua se queimando, se machucando, sabe? Continua. Autoflagelo. E ainda mostra como marcas serviçais de cozinheira. Oh! Eu nunca vi minha mãe se cortar. Minha mãe amava cozinhar. Amava fazer o que ela fazia, ela só fazia o que ela gostava. O dia que minha mãe não estava afim, ela falava, gente, vamos fazer o lanche, porque eu já não estou afim de cozinhar. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Faça o que você ama, você não trabalha um dia na vida. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe se queimando, se cortando, sabe? Nunca. Sério. E olha que eu vi minha mãe cozinhando por muito, muito, muito tempo. Minha mãe teve Alzheimer e com 80 e poucos anos. Que a gente falava que nem era Alzheimer, hoje chama de Alzheimer, mas assim, era algo realmente emocional, né? Foi uma semana depois que meu irmão mais velho morreu. Para ela foi realmente, a conexão com ele era muito forte. Então, percebe isso. Percebe que quando você está de bem com a vida, você não se fere. Então, aquela pedra, quando você está feliz, alegre, contente, não é um sinal de que você está no caminho errado, porque você tomou a decisão através da sua essência. É a reatividade de forças não querendo que você continue. Por que não quer que continue? Principalmente quando você está trazendo uma consciência para grupos. Para grupos. O quanto que eu posso estar falando e mudando coisas nas pessoas? Já vi isso acontecer pra caramba. Então é legal para a gente olhar para isso. É legal olhar.
O reino dévico abre comportas, né? A magia dévica, ela traz uma força de seja criador, seja você. Onde eu estava exatamente falando disso quando caiu tudo, que eu estava falando que todo esse processo foi muito bem arquitetado. Não é assim, vou lá, vou dar um negócio porque, sabe, tá na hora, agora eu tô a fim de ganhar isso. Não é assim que funciona. Então, lá, o ano passado, começou esse movimento na ordem estelar quando a gente alcançou um nível. E aí, Sanat Kumara chega e fala: olha, vocês alcançaram um nível e agora vocês podem alcançar um nível de ordem estelar. E veio o caminho do Kumara. O caminho do Kumara é um chamado pessoal, ele foi disponibilizado só para quem tinha curso da ordem, como vai ser e está sendo agora, vai ter de novo agora no equinócio, dia 22 de setembro, só para o pessoal da ordem, de alguma ordem que escolha estar. Então, mas ali ele traz algo de presente para o planeta. Ele trouxe a cura siriana estelar, aonde ela desfaz ganchos antigos, velhos, que estão nos prendendo a dores como âncoras. Então eu quero crescer, mas eu não posso. Eu quero ir, mas eu estou preso. E eu estou fazendo e nada muda. Então, existem ganchos ali, no inconsciente, que nos prende. Então, a cura siriana estelar, ela chegou para isso, para dissolver isso. E quando nós dissolvemos, né? Então, essa cura veio, foi lindo o processo. Ela abriu para nós podermos elevar ainda mais nossa vibração. Quando nós começamos a elevar nossas vibrações, o reino dévico se conectou conosco. Olha, eu estou aqui. E mais uma vez, uma ordem chega dentro da ordem estelar, que é a ordem dévica estelar, para que nós pudéssemos ter essa interação. Também foi um grupo fechado para quem? Por que esses grupos são fechados? Era isso que eu estava explicando hoje. Por que eles são fechados? Porque eles são tão robustos que eu não, para mim, Lúcia, não seria confortável dar um curso de uma semana. Não tem como. Então, vamos pegar pessoas que já fizeram várias coisas, já tem várias, tipo, portal diamante aberto, um monte de coisa já sabem, ponto. É a história da ordem, como a ordem funciona. Então, aí pega elas, que elas já estão metade do caminho, e aí você ancora aquela energia. Mas ele, mais uma vez, trouxe junto com essa ordem dévica uma cura aberta ao público, que é a cura dévica estelar. E a cura dévica é aquela interação que nós temos com esse reino. Então, a comer a energia de luz que porta aquela semente, não do inconsciente coletivo. Começamos a falar do inconsciente coletivo. Aí pegou, né, gente? Você começa a falar do inconsciente coletivo, pega. Pega. Por quê? Porque é aonde o sofrimento reside e se alimenta. Então, quando você fala assim, você pode não se conectar com ele, gente, incomoda, literalmente incomoda. Incomoda quem vive dele, se alimenta dele e usufrui dele. Se você olhar hoje o marketing, enfia o dedo na ferida e torce e fala, eu tenho a cura. Isso é usar o inconsciente coletivo. Bom, e quando nós, então, a cura dévica chega, abre as comportas para falar, eu quero mais. Eu quero interagir com esses seres. Eu quero usar essa força que eu faço parte, inclusive. Porque eu tenho um anjo pessoal, eu tenho um elemental pessoal, um elemental que sustenta a matéria dentro de mim. E aí, gente, abre as comportas para a magia dévica. Então, a magia dévica é um caminho nosso, caminho de desenvolvimento nosso,
de nós interagirmos com esses seres. Então, esse atendimento é um atendimento que todos que fizerem a magia, vão poder fazer, mas entenda, não é ele que faz o atendimento, sou eu que faço. E a cura? A cura vai ser feita pela outra pessoa, porque você só se cura quando você escolhe, você pode ir em 10 mil médicos. O dia que você toma a rédea da sua vida e realmente escolhe, você cura-se. Foi o médico? Claro que não. Ele foi a via média de te mostrar, de te dizer. Mas quem fez a cura? Você. Eu não preciso mais que o meu corpo me mostre uma realidade com essa doença. Eu tratei muitos e muitos anos pessoas. E todas as pessoas que foram embora com câncer, elas tinham, a princípio, se curado e o câncer voltou com tudo e fechou o ciclo. Literalmente, fechou o ciclo. E outras que olharam e falavam, eu ouvi de uma arquiteta o seguinte, o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ela pegou o poder e começou a mudar. Mudar. Pensa que o câncer retornou? Não, porque quem ia criar esse retorno era ela mesma. E todas as doenças são assim. Todas. As doenças não são fatídicas. Meu pai teve, eu vou ter. Mentira! Isso é mentira. Isso é mentira. Hoje já temos muitas comprovações que as doenças têm praticamente 100% de fundo emocional, mental e etc. O meio. Mas quem cria esse meio? Quem cria o meio doente que eu vou viver? Quem cria uma casa sem luz, com mofo? Quem escolhe morar ali? Mas eu não tenho como. Mentira. Gente, é acomodamento. Acomodamento. Os seres dévicos, e quando eu falo seres dévicos, temos aí muitos reinos dentro do reino dévico. Então, os seres dévicos, eles sustentam a luz inteligência dentro de nós. E quando eles potencializam a luz inteligência dentro de nós, essa força de luz, inteligência, que é a conexão da essência com todas as outras faixas onde estamos, e a nível até multidimensional, nós elevamos nossas vibrações a tal ponto que enxergamos aquilo que estava grudado e falamos assim, pss. Simples assim. Nós precisamos entender que nós criamos nossa realidade. E a partir do momento que eu mudo, minha realidade muda. A realidade muda. Então é tão mágico quando a gente começa a trabalhar com esses seres, por quê? Não são eles que estão fazendo a cura. Eles só estão nos dando a força para se autocurar. Como que você vê isso numa prática? Vai para uma floresta. Tira um dia para ir para um lugar de natureza pura. Deita na grama. Senta numa pedra, perto de um rio, de um lago, seja o que for, fica ali. Ali é completamente um templo vivo, de luz, de vida, de interação. Aquele inseto, ele come isso, mas aquele outro roedor vai comer o inseto, e daí está todo mundo, um doce se doa para o outro, e não existe interferência.
Quando você sai dali, tua vibração está lá, ó, no topo. Quantas pessoas que saem do seu cotidiano e vão para um retiro de natureza, de ficar no silêncio, ouvindo o som dos pássaros, e volta curado. Ou voltam e se olhando e falam, eu quero mais disso. E eu quero trazer isso para a minha vida completamente. Você trouxe. E você cria. Deixa eu ver o que a Lucy escreveu aqui. Passei por esta situação. Minha artrite reumatoide, autoimune, tá? Então, você vai no médico, você não tem cura, filha, você não tem cura. Então, vamos continuar lendo aqui. Me trouxe o despertar de consciência do ser de luz que sou. Hoje, meu corpo está curado. Eu tinha Hashimoto. Ó, isto é algo de autoimune e não tem cura. Quem criou? Pergunto aí. Quem criou? Eu. Quem vai manter? Eu. Quem vai morrer com aquilo? Eu. Agora, você está com o sapato apertado. Você nem aguenta andar. Ah, mas se eu tirar o sapato, eu vou machucar o pé com as pedrinhas do chão. Cara, você vai escolher. Ou vai ficar com o sapato apertado, machucando, cortando o teu pé, ou você vai experienciar andar descalço naquele chão que, né, a sola mais grossa. Ah, bora, ele tá suave, ele tá livre para ser o pezão dele. Você acha que você não vai arrancar esse sapato, gente? Conta para mim. Sabe quando a gente mantém uma autoimune? Quando tá confortável. Tá confortável. Você tem a atenção de todo mundo. Você vai no médico de 6 em 6 meses e o médico fica... Cucutuca, que saudade de você, que bom que você veio, como você está, querida. Você quer isso? Carência? Porque se eu estou bem, curado, eu não fico indo e voltando. Você vai de 2 em 2 anos, 1 em 1 ano, faz uma check-up, tá tudo bem? Fui. Fique amigo do médico, como um amigo. Oh, vamos tomar cerveja, ou seja lá o que for, quem tome o quê, entendeu? A escolha é nossa. Quem criou aquilo? Fui eu. Ah, mas a família inteira tem. O problema é deles. Eles se juntaram ali para um rebelde fazer a mudança. E digo isso, né? Meu irmão teve câncer de tireoide. Hashimoto é tireoide. Meu irmão teve câncer de tireoide. Eu cheguei para ele assim, cara, você é professor, você usa essa área. Onde você não está assumindo o poder que você tem? Ele olhou para mim com aquela cara assim, eu não acredito em poioca nenhuma. Mas engraçado, né? Começou a escolher. Começou sempre ele quis fazer algo. Sempre ele quis ter um sítio, ir lá. Mesmo andando... Ai, fez isso acontecer. Sempre quis ter moto. Sempre teve moto. Mas depois que casou, tem filhos, hoje está com uma Harley Davidson daquelas. Sabe? Eu tenho 65, ele tem 64. Vai fazer setembro agora. Percebe? Você acha que esse câncer volta? Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Então, falar que... Por quê? Porque está confortável. Você tem a atenção de uma família, você tem a atenção de filhos, você tem a atenção... E é isso. Nós criamos nossa realidade quando nós potencializamos essa luz consciência dentro de nós, através do recebimento de fora. Então, quando eu tomo sol, eu fico vitalizado. É a mesma coisa. Então, o meu corpo está lá, está quietado, está triste, né? Está cheio de dor. Então, esses seres chegam e injetam luz. E injetam luz aonde? Em quem você já é. Te mostram isso.
te mostram a verdade em você, a inteligência que você é, a força. Aí você fala, epa, vou pôr isso em prática. Então, o trabalho da cura é maravilhoso, é maravilhoso. E aí pode ser feito em ambientes da mesma forma. Gente, eu estou falando, eu sinto isso com a Estrela. Mesmo os dias que ela não come, ela continua fazendo tudo, e eu falo, gente, é incrível quanto todos os seres do reino vivo, vamos chamar assim, todos os vegetais, animais, em todos os níveis, criam saúde através do meio que vive. Criam saúde. Então, ela está ali, mas ela tem um meio. Sempre está tudo limpo, sempre está tudo arrumado. Começa nessa. Sempre tem o seu carinho, sempre tem luz. Abre para tomar sol, ela continua mantendo-se. Você percebe que ela está terminando, a velinha está desse tamanho, mas o pavio está lá aceso. Então, ok. É lindo de ver. É lindo. Ah, eu quero que ela se cure. Claro que não, ela está no processo dela. Ela está fazendo a sua jornada e ela vai encerrar no palco com alto estilo. E eu sou honrada de vivenciar isso. E assim, nós podemos ser com tudo, inclusive com uma doença dentro de nós. Gratidão, cara, gratidão. Você me mostrou e que eu posso mudar. Gratidão. Então, gratidão à artrite reumatoide que você criou. Seja grata até a última célula dessa criação que você fez para te sacudir e acordar. Percebe? Então, hoje a gente vai receber. Semana que vem, eu preparei 3 atendimentos com eles. E hoje, gente, nós vamos receber um atendimento que muitas pessoas têm essa visão de alguns reinos dentro do reino dévico como infantilizado, porque eu já contei isso lá semana passada. Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Então, é muito interessante o quanto que uma criança se abre para receber. A criança se abre para receber. Hoje eu estava ouvindo a história do café no Japão. Uma pessoa me passou essa história e eu achei o máximo. Os japoneses nunca gostaram de café, tentaram, todas as empresas tentaram entrar com o café lá no Japão e não conseguiram. E aí a Nestlé chamou um super psicólogo para ver, né, de marketing, para como. E ele falou: ó, entra. O japonês não tem uma memória afetiva do café, então ele não vai entrar no vício. Ele precisa ter uma memória afetiva, então tudo é para o emocional. Comece pelas crianças. Então começaram a colocar bala com sabor de café, sei lá, doce, biscoito com sabor de café. E aí, quando essa geração, então não tem pressa, mas essa geração cresceu, ele tinha uma memória afetiva com café. Hoje, no Japão, é o maior consumidor de café que existe. Criança. Então, o reino dévico não é bobo nem nada. Vamos falar para as crianças que a gente existe. E se mostra os unicórnios e vem. Muitos adultos vão olhar aquilo e falar: ó, bobagem, próxima geração, será a criança que vai estar adulta e vai ter memórias. Eu tenho memórias de seres que trabalhavam comigo quando eu era criança, de coisas que eu ouvia quando eu era criança, que eram mestres ascensionados, e hoje a minha geração, trabalha afincamente com eles. Entende como funciona? Então, assim, existem 2 lados. Existem aquela imposição aí da mídia falar que aquilo é uma lenda, mas a criança que vive o processo, ela gera uma memória, não de consumir o bonequinho quando ela for adulto, mas ela olhar aquilo e falar: peraí,
Isso me fazia um bem danado. E ela vai lembrar dos unicórnios. Ela vai lembrar. Eu olho isso para as crianças, né? Os filhos de algumas pessoas que eu convivo, e é mágico olhar como elas trouxeram as memórias lá da Era de Ouro. Lá da Era de Ouro. Então, vamos hoje receber. Semana que vem eu coloquei alguns tópicos, mas hoje eu deixei aberto. Nós vamos receber essa energia, esse atendimento desses seres que eles trazem. Não vou definir. Porque quando a gente define, o unicórnio faz isso. Na realidade, ele potencializa a origem que você é, a força que você tem, a magia que você porta, a verdade sobre você mesmo. É isso que ele traz. Né? Então, a gente chama isso de encantamento. O que é o encantar? Quando você está encantado com uma beleza. Uau, que beleza! Ele te expande. É você? Não, é a visão que você tem, mas é o reflexo do que você tem dentro de você. Então, eu vou convidar vocês a fechar seus olhos, tá? Inspira, feche seus olhos, sinta seus pés no chão. Então, a Lena escreveu ali, que maldade fazer isso com as crianças. Mas exatamente como que o inconsciente coletivo trabalha desse jeito. Então, hoje, como ele trabalha? Ele viu que as crianças se seduzem pelos unicórnios, que têm a conexão com eles, então eles vão produzir brinquedos para ganhar dinheiro. Percebe? Eles vão produzir brinquedos. Então, uma coisa é você criar o hábito, né? Então, se você pega uma criança e começa, junto com ela, a se silenciar, esse adulto vai ser um adulto equilibrado, porque ele vai saber ir para o silêncio. Então, é na criança que nós mudamos o mundo de amanhã, percebe? E aí, da mesma forma que nós sabemos que quando nós educamos a criança num nível mais amplo, também o outro lado sabe. Ele sabe que se ele gerar uma memória ali, eu vou ter um adulto manipulável, percebe? Só que esse movimento dentro do Japão, vou contar um segredo para vocês, foi feito numa época de não despertar. As crianças que estão vindo depois de 2013, tá? Que hoje estão aí com 12 anos, são iluminados, gente, eles não têm véu, não. Eles não têm véu, não. São seres que não vão cair nessa armadilha, ok? Eles vão ser verdadeiros com eles mesmos. Verdadeiros. Porque eles sabem. A memória que eles têm é da essência que são. Converse com alguns. Tem muitos que são mascarados pela família, né? Porque vieram para fazer diferente. Mas daqui a pouco, a espiritualidade, o ser espiritual, né? A luz está muito próximo. Está ali. Está ali. É lindo. É lindo. Então, vamos lá. Vamos levar atenção para você mesmo, sentados. Sinta seus pés no chão. Inspira profundamente. Mas sinta esse ar entrando. Perceba o movimento desse ar. Essas são respirações conscientes. Lembre-se só de uma coisa. 1 a 2 minutos de respirações conscientes equivalem a 2 horas de sono. Elas nutrem, nos nutrem. Então, respira. A cada vez que o ar entra, ele traz para você luz, ele traz para você consciência, ele traz para você leveza. E quanto mais você se torna leve, fica leve, mais você solta. Solta o que não
é semelhante a essa leveza. Sempre isso. Inspira, deixa esse ar entrar, expandir, abre espaço para ele. E o ar é esse elemento que faz essa conexão do sutil com o mais denso. E quando eu falo denso, não é negativo, mas o denso do corpo físico, da matéria. Você não pega o ar. O ar, ele é sutil. Mas quando ele entra em você, percebe o movimento que ele faz em você. Quanto você se sente expandido, se sente nutrido, se sente elevado. Então, respira com essa consciência. Por isso que normalmente quando você está passando mal, alguém chega e fala assim, respira fundo, respira fundo. Essa energia do ar, o oxigênio, ele porta e os outros gases, né, os outros elementos que o ar comporta a nível de luz, ele vai mudar você. Mudar você. Perceba todo esse movimento acontecendo. Sinta seus pés no chão, sinta a terra sob você. A terra está ali, presente. Nós somos como árvores plantados na terra. Percebe o quanto que nós podemos trocar com a terra quando nós temos essa consciência que fazemos parte dela. Quantas vezes que você está cansado e você começa só a levar sua atenção para a terra, você começa a se nutrir. Você começa a se nutrir. Por quê? Porque faz parte de nós. A terra faz parte de nós. Essa unidade. A ordem dévica, o reino dévico, trabalha com esta palavra, unidade, de uma forma muito ampla. A unidade que nós somos como corpo, energia espiritual, a sustentação de todos esses dois pela luz. Nós temos essa unidade em nós. Nós temos unidade com o local que nós vivemos, nós trocamos com o local. Nós temos unidade com as pessoas que convivemos. E unidade em vários níveis. Se eu tiver com raiva, eu vou estar em unidade com a raiva de todos. Se eu estiver na alegria, eu vou estar em unidade com a alegria de todos. A escolha é nossa. Esse é o poder que temos, a escolha. E o nosso livre-arbítrio, que também nos dá. Você escolhe o que você quer e você é responsável por tudo que você escolhe. Por isso que muitas pessoas, lá dentro receberam um programa. Não queira ser responsável pelo que você escolhe, então deixe que eu escolha por você. Por isso que nós criamos seres para levar-nos como ovelhas. Percebe? Por que não? Porque nós queremos. Se acontecer alguma coisa errada, é a culpa dele. A culpa dele. É como o guia que te leva para uma estrada que não era boa. O culpado é o guia. Não, eu fui atrás. Quem contratou o guia? Quem escolheu estar ali e contratou aquele ser? Mas isso não, de jeito nenhum. Então, nós vivemos isso, a não responsabilidade. Isso faz com que o poder também saia pelas nossas mãos. A partir do momento que eu tenho a escolha consciente, tudo que eu criar, sou eu responsável. Então, eu posso descriar. E assim, cada doença que eu vou olhar dentro do meu corpo, eu vou saber que fui eu que criei. E eu sou responsável pelo aquilo e eu vou escolher mudar isso. E eu posso.
porque eu tive a força de criação, eu tenho a força de descriação daquilo. É isso que a magia délica traz para nós. Nós criamos uma queda, nós podemos criar uma alavanca e uma catapulta para nos levar muito mais além de uma era de ouro, que nós já vivemos lá atrás. Muito além, porque a gente pode. Simples assim. Então, inspira e se abra para receber. Sem dogmas, sem conceitos, simplesmente recebe. Eu vou me abrir para trazer. Eu já me preparei antes. Então, existe um preparo, sim, para esse mago que vai trabalhar com essas forças, de preparar-se, porque elas não se conectam conosco se nós não estivermos em presença divina, e equilíbrio e amor incondicional. Não é algo, eu quero, vai ser desse jeito. Os devas simplesmente nos ignoram, porque estarão em outras faixas vibratórias. Não porque eles querem se vingar, não existe isso. Simplesmente nós estaremos criando essa separação. E é uma escolha, mais uma vez. E eles começam a vir. A força que os unicórnios trazem, e hoje eles que chegam, os unicórnios são seres livres. São seres livres. São seres que trazem para nós essa força de você ser livre. Eles trazem essa força que comporta uma beleza extrema junto com essa liberdade. E uma energia de encantamento, de olharmos, percebermos completamente que nesse silêncio que nós temos dentro de nós, que nós podemos criar, existe uma força. Quando nós entramos nesse silêncio e eles trazem a capacidade de nós simplesmente pararmos de pensar, de sentir. É como se nós ficássemos numa imobilidade em tal nível, assim como nós paramos para olhar um pôr do sol e ficamos ali presos àquela beleza. Ou olhamos uma montanha e toda uma paisagem e ficamos presos àquela beleza. Essa é a força da inteligência luz que todo o reino deve comporta. O Mahadeva da paisagem é um ser magnífico. Ele nos prende a atenção com a sua beleza. Com a beleza de cada coisa em seu lugar. Os unicórnios, eles trazem essa força para ser recebida pelo nosso próprio ser em todos os níveis, para nos mostrar que não estamos separados desse silêncio que se cria quando você se depara com a beleza, com esse silêncio que se cria, que você pode estar em pranto, chorando, e de repente você vê uma imagem de uma beleza tal que você simplesmente congela. Você para. O lago dentro de você, as águas que estavam ali turbulentas,
querendo se expandir, derramar-se em lágrimas, aquele lago todo tempestuoso para instantaneamente. Você não consegue voltar a ter uma crise de choro depois de encarar uma beleza dessa. Onde nós vemos essa beleza? Quando nós vemos, por exemplo, literalmente, um bando de animais andando, mães, filhotes, e você olha, uma beleza de você olhar um pequeno animal brincando com ele mesmo, traz para você uma frequência de parar. Você esquece de você esquece da sua vida, você se torna com aquela frequência de amor, com aquela frequência. É exatamente isso que os unicórnios trazem. Unicórnios não são seres simplesmente de cachinhos nas crinas coloridas como arco-íris, não são assim. Eles podem se mostrar assim, mas são seres enormes, enormes, de uma beleza estonteante, de um brilho e uma força que quando eles se apresentam, tudo em nós cessa, silencia. A única coisa que brilha em nós é quem realmente somos, a imagem e semelhança. Os unicórnios nos trazem isso, o reconhecimento da unidade que somos com todos os seres a nível de luz. Eles trotam e o rastro é luz. Eles brilham, trazendo essa luz. Relincham, trazendo a força que encanta, que te congela literalmente como uma sedução. E ele diz assim, por isso que o homem desenvolveu tanta ilusão em relação à sedução. Porque quando ele é seduzido pela luz maior, ele muda, ele se torna um com ela. Mas ele precisou, e esse programa foi inserido, de olhar a sedução a nível material, carnal. E a queda começou ali. Eu quero o que é do outro, eu quero o outro, eu quero a posse sobre o outro, inclusive sexual. Observem isso. Na queda da consciência da civilização, nós baixamos nossas frequências a tal ponto que é como se fôssemos comandados pelas instintos, os instintos mais densos, e que não naturalmente não são a imagem e semelhança. Não são a imagem e semelhança. Não é negar, mas perceber que ali existe e iluminar. Iluminar, trazer luz para vícios, para formas instintivas
de reatividade. E com isso, naturalmente, essa sutilização, essa energia vai subir e vai vir para a sua inteligência espiritual. A cura que os unicórnios trazem é esta força, esse encantamento, essa potencialização da beleza. Nós só aumentamos aquilo que damos a atenção. Se eu coloco a atenção nas dores, eu vou potencializá-las. Se eu coloco a atenção na luz e na beleza que eu já porto, eu vou potencializá-la. Então, recebe essa frequência. E deixe que ela lhe mostre. Deixe ela ser implantada, adquirida. Essa luz consciência vai sendo recebida por nós. Inspira, perceba, eles nos saúdam. E eles começam os seus galopes para o retorno. A cura foi feita. A energia foi trazida. Perceba onde os hábitos diários de automatismo, do que eu sempre fiz, e comece a se corrigir, porque alternativa todos temos. Podemos escolher um caminho ou outro, ou então termos total consciência de quem somos e esse caminho de iluminação, esse centro se abre para nós, essa estrada se abre para nós. Na semana que vem, pessoal, vou deixar vocês com essa energia agora, porque está muito alta, todo mundo recebeu e está aí com ela. Deixa que ela faça o seu trabalho. Semana que vem nós vamos ter 3 atendimentos. O quanto que nós podemos transformar nossas vidas, escolhendo diferente em alguns pontos que hoje escolhemos ainda criar dor e sofrimento. É isso que a magia défica traz. A força de uma mudança maravilhosa dentro de nós. Maravilhosa. E quem escolher esse caminho, de trilhar esse caminho dentro da magia dévica, ele vai começar dia 9/9, essa turma. E as aulas serão semanais por 3 meses, nas quintas-feiras. Então, dia 9, depois dia 18 e todas as quintas-feiras. E eu aguardo vocês, né? Aguardo vocês. Sei que muitas pessoas estão sendo chamadas que nem sabem e receberam esse chamado e se jogaram e eu só digo assim, eu estou fazendo esse curso, né? Porque eu também estou e ele é muito potente. Vocês não têm noção. Noção. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você me seguir, gratidão pelo seu like, gratidão por você compartilhar. Eu sou muito grata. Grata a todos. Aqueles que já aceitaram o chamado, estão ali, a Lena já está, Lucy, tem várias pessoas. O grupo está se formando. Eu sei que vai vir quem tem que vir. E eu agradeço, né? Porque serão consciências ativas, mudando essa nossa realidade. Gratidão a todos. E aí, na semana que vem, a gente está juntos. Namaskar.